todos. Obrigado pelo convite para esse evento. Precisava diminuir um pouco aqui a luz aqui na frente para ficar melhor a apresentação do painel. Não para tirar o painel, para tirar só a luz. Muito obrigado. Nós vamos falar um pouco sobre desenvolvimento de Minas Gerais, sobre a abordagem do Estado através de uma empresa pública na administração Fernando Pimentel, com o mandato que ele recebeu em 2014 de remodelar a estrutura econômica do Estado, usando a Codemig como um pilar. É muito interessante. Gente, não está funcionando. Passa aí. Então, nós vamos falar um pouco sobre as desigualdades regionais de Minas Gerais, que foi foco da campanha de 2014, como que os direcionadores de investimento da Codemig, que hoje chama-se Codenge, porque a Codemig nós isolamos a atividade de nióbio dentro dela, e tudo aquilo que é fomento, desenvolvimento industrial e econômico está na Companhia de Desenvolvimento de Minas Gerais, que é não apenas o desenvolvimento econômico, é o desenvolvimento de maneira geral, a Codenge. Os setores estratégicos que nós identificamos em Minas Gerais e um caso exemplar de criar a metáfora que o Nassif acabou de falar, as pequenas sementes que vão frutificar no futuro, principalmente no setor de alta tecnologia, que tem a natureza de gerar PIB, ou seja, crescimento econômico elevado, não necessariamente gerando grande número de empregos. Nós vamos comentar isso aí. Primeira coisa importante para vocês verem, quando a gente fala de Minas Gerais, é a síntese do Brasil, está mostrado aqui. Você tem... Melhor você sentar ali embaixo, vocês vão ficar com o pescoço doendo aí. Né? Nós temos aqui o IDH renda e o PIB per capita. São dois indicadores de desenvolvimento econômico que nós podemos utilizar. O indicador de desenvolvimento econômico e o PIB, mostrando nos círculos cinzas qual que eram esses indicadores para os estados da federação, começando aqui no Maranhão e terminando lá em cima no Distrito Federal. A abordagem do programa de governo do governador Pimentel criou-se a denominação dos territórios de desenvolvimento, que tem toda uma lógica construída na Faculdade de Ciência Econômica e pelo Grupo de Celeparra há muito tempo, que são os territórios econômicos que estão mostrados aqui nesses círculos vermelhos, mostrando uma correlação muito forte entre os estados mais empobrecidos de Minas Gerais, do Brasil, com os territórios mais excluídos do desenvolvimento econômico do nosso estado. Esse ponto central aqui é a média do Brasil. E a média de Minas Gerais está muito próxima dessa média do Brasil. E o principal problema de desafio político e econômico é o fato da gente ter 45% da renda e do PIB de Minas Gerais concentrado na região metropolitana, que corresponde mais ou menos 54% do PIB, e dois territórios que são muito comparáveis com o que nós encontramos em São Paulo, que é o Triângulo Mineiro, no nosso caso, o Triângulo Sul, onde a cidade polo dele é Uberaba, e o Triângulo Norte com Uberlândia. Então, quando a gente fala em desigualdade de Minas Gerais, nós podemos também extrapolar a desigualdade do Brasil, ou vice-versa. Pegando, então, esses territórios e mapeando sobre esses indicadores, nós encontramos 4 grupos de territórios de desenvolvimento. Aqueles de alto desenvolvimento, que são esses escuros aqui, aqueles de muito baixo desenvolvimento e 2 intermediários, de médio baixo e de médio desenvolvimento. Com alguns enclaves, por exemplo, Campo das Vertentes, que aqui é São João del Rei, Jeceaba, Tiradentes, rodeado por riqueza, mas um
um território de baixo desenvolvimento. Quer dizer, pergunta-se por que o desenvolvimento econômico não se permeia até aqui. Esse mapa mostra ainda coisas importantes. Aqui em cada você tem a população, o PIB, a renda per capita, o IDH e os representantes da Assembleia Legislativa. A gente pode notar que os territórios ricos concentram 58% da população, mas possuem 66% dos votos na Assembleia Legislativa. E os mais pobres, que é o de médio desenvolvimento e de baixo desenvolvimento, concentram 25% da população do Estado, mas não tem mais do que 17% dos votos. Isso mostra um pouco das contradições democráticas. Não vai ser por deliberação legislativa que o desenvolvimento vai chegar na pobreza. Não vai ser. Aí você tem o poder de intervenção do Poder Executivo, o mandato dele de alocar recursos para desenvolver essas regiões mais pobres. Então, só para a gente guardar, 25% da população que tem um PIB em torno de 6%, 14% do PIB do Estado, e aqui você tem 66% da população, 58% da população, 66% dos votos e 72% da riqueza do Estado. Então, quando a gente fala de desigualdade regional, é algo extremamente relevante em Minas Gerais para ser tratado. Um outro exemplo de desigualdade dentro do desenvolvimento econômico é essa curva que dá a quantidade de empregos gerados em Minas Gerais e o salário médio. E que nós temos um problema sério de distorção que os salários de alto poder aquisitivo, que são esses três aqui, têm um volume de emprego extremamente baixo em Minas Gerais. A ação de desenvolver a economia é de trazer essas áreas para cá e de levantar essa curva média para cima. Nós vimos uma grande participação da administração pública aí, os servidores, não são os empregados públicos, a indústria de transformação, que está mais ou menos na média, e o comércio. Só para você ter uma ideia, São Paulo é completamente diferente disso, né? Isso aqui é muito para cá e a média é bem maior, e a participação do setor público na geração de emprego é menor. Minas Gerais tem uma distorção, o setor público, a administração pública, os servidores, eles são responsáveis em torno de 15% do PIB, a geração de serviço, mas o setor público participa com 25% dos salários. Então, você tem um grande volume de salários, 25% dos salários, sendo dividido entre os servidores, que participam com 15% do PIB. São Paulo, por exemplo, é um pouco diferente. São Paulo está com 18% do PIB do setor público, e os salários está em torno de 22%, está mais equilibrado. A tese do governo Pimentel foi de desenvolver economicamente para reduzir as desigualdades regionais, e a empresa pública Codemig tem participação na área do desenvolvimento produtivo e tecnológico, na logística e na educação e cultura principalmente porque nós vamos falar do segmento de indústria criativa. A empresa não pode fazer tudo, não consegue fazer tudo, ela seleciona quais são os critérios para poder investir recursos, que são a vocação territorial, aquilo que o território oferece como relevante, o impacto econômico da atividade da Codemig naquele território e, principalmente, a capacidade de atuação com o objetivo de atingir crescimento potencial, ou seja, eu quero lançar sementes que tenham possibilidade de virar árvores frondosas, né? Ter a capacidade de gerar renda local, principalmente agregar valor ao recurso natural. Em Minas Gerais, os recursos naturais são de ordem física, que é os minérios, mas são recursos naturais
de ordem socioeconômica, que é o patrimônio cultural, artístico, turístico que nós temos. E também, quando a gente investir, tem que estar focado na produtividade e na capacidade daquilo que for investido gerar competitividade. Nós fizemos um levantamento e encontramos dois tipos de setores que a gente pode falar, os setores tradicionais, os setores inovadores, e aquilo que é estratégico para uma empresa pública atuar para o Estado, aquilo que tem um impacto forte regionalmente. Os setores de café, leite, minérios, rochas e civis de engenharia, nós classificamos como sendo setores tradicionais, e os investimentos que a companhia for fazer através da alocação de recursos ou através de patrocínios, etc., ele tem de estar focado não naquilo que o setor privado já pode fazer. Quer dizer, quando nós estamos falando de café e de leite, não interessa você fazer o mesmo trabalho que a Ipamig já faz, que a Emater já faz, que é de fomento. Nós vamos procurar aquelas áreas onde tem extremo risco, elevado risco e grande potencial de retorno, onde o setor privado, por natureza, não vai nunca. Por exemplo, um caso típico foi de promover ano passado aqui, pela primeira vez, a Semana Internacional de Café e colocar muito recurso para trazer grupos externos da Coreia, dos Estados Unidos, da Europa, e de trazer esse pessoal aqui, colocar a Feira de Café de Minas Gerais no calendário nacional, mundial, são 4 que tem no mundo, né? Nós estamos tentando colocar, então, Minas Gerais, que é o maior produtor de café e café de qualidade, e levar esse pessoal para dentro das fazendas e para dentro dos promotores. Quer dizer, gasta-se muito dinheiro, atividade de alto risco, retorno de longo prazo, típico da ação do Estado. Isso no caso da indústria, digamos assim, de fomento ao turismo de negócio, nós podemos interpretar, mas com grande impacto num setor de alta competitividade, que é o setor de café em Minas Gerais. No setor de rochas ornamentais, nós vamos fazer a agregação de valor ao granito, que hoje é exportado na forma de blocos, ou seja, para o Espírito Santo ou para fora. E os setores que a gente chama de grande potencial inovador, aeroespacial, biotecnologia, desenvolvimento de softwares, internet da coisa, automação, indústria 4.0, que estão falando aqui, e materiais avançados. Isso aqui nos dá a possibilidade de diversificar. Nós podemos atuar em todos os territórios, com toda essa gama, mostrando o foco regional de cada um. Por exemplo, o Triângulo Mineiro. Todo mundo associa Triângulo Mineiro à pecuária, eventualmente à lavoura, mas o Triângulo Mineiro é o polo químico de Minas Gerais. É lá que estão localizadas as melhores empresas situadas em Minas Gerais, atuando no setor de química, muitas delas em química fina, com elevado potencial de integração no setor de agronegócios, seja na saúde animal, na saúde vegetal ou na área de fertilizantes. Aqui, no sul de Minas, nós já temos um grande potencial para o setor eletroeletrônico e de componentes automotivos. Quer dizer, Minas Gerais tem condição de ter investimento em todos aqueles 12 setores que eu acabei de citar, em todo o Estado. E isso precisa a ação indutora de uma empresa pública ou dos organismos governamentais de uma maneira geral. Porque o empresário não vem implantar uma usina em Montes Claros ou em Araçuaí, Almenara, se não tiver a ação e o suporte estatal. Nós temos exemplos aqui na área do agronegócio, onde o Estado foi fundamental, que é o polo do agronegócio do Jaíba. Então, no caso nosso, enquanto companhia de desenvolvimento, que temos um escopo de atuação muito delimitado, a gente considera esse portfólio de oportunidades e sempre procura um empresário, o setor privado, onde nós vamos induzi-lo a ir junto e assumir uma grande parte do risco econômico do empreendimento. E aí tem toda uma engenharia societária para fazer isso. Um exemplo do setor de alta tecnologia, da indústria criativa e da mineração e infraestrutura são os 3 pilares de ação da Companhia de Desenvolvimento, né? Alta tecnologia, que é um conceito muito vasto, mas que nós temos grande potencial, que vai desde a biotecnologia
e a indústria 4.0, através da internet das coisas, até a área de materiais portadores de futuro. O setor da indústria criativa, ou da economia criativa, que tem um potencial imenso em Minas Gerais, e ele tem uma natureza econômica completamente diferente de todos os outros, porque é um setor de baixa capacidade, de baixa intensidade de capital. O capital econômico, o capital que a gente chama, o investimento bruto de capital, é baixo, porque o grande capital é o potencial criativo, seja na área de software, seja na área de produções, que a gente chama da indústria do espetáculo, que são os audiovisuais, filmes, clipes, essas coisas todas. E, economicamente, tem uma característica interessante, que os produtos da economia criativa têm um elevado prazo, quer dizer, um rápido prazo de obsolescência, né? Contrariamente à indústria do hardware, todas as indústrias tradicionais, a indústria criativa ela gera produto constantemente, porque o produto envelhece rapidamente ou porque o consumidor não consegue consumi-lo mais de uma vez. Um exemplo típico, um filme que gera toda uma cadeia de valor na sua concepção, normalmente você vê uma vez, talvez duas, e está esgotado, eu tenho que criar um outro, né? A indústria criativa tem essa natureza econômica da obsolescência rápida, da ausência de padronização, da baixa intensidade de capital e de um trabalho diferente. Ele não é encadeado, normalmente ele é em rede, são grupos que se juntam, produzem e se desfazem constantemente. E nós temos de aprender a fazer isso em Minas Gerais. Nós somos um estado onde está muito ligado à indústria pesada de mineração, siderurgia, mecânica, e com um enorme potencial software, que a gente chama de conhecimento e criação, e não se consegue agregar isso. Nós escolhemos um pilar, o setor de audiovisual, e falamos que nós vamos criar uma indústria nesse país, aqui nesse estado. Durante esse ano vai ser feita a terceira feira, a Minas Audiovisual Expo, onde o Estado é o catalisador de trazer o produtor e, principalmente, o consumidor. Então, vem os canais de distribuição de cinema, os canais pagos, as empresas que produzem, que dão os equipamentos para fazer essas produções. Um exemplo típico. E isso permitiu Minas Gerais começar a captar fundos do Fundo Setorial de Audiovisual, onde nós temos 10% do PIB, 10% da população, somos a terceira economia do Brasil e estávamos em 8º e 9º lugar na captação de fundos para o setor de audiovisual. Depois desse processo, nós estamos já em 2º ou 3º, só perdemos para o Rio de Janeiro em algumas coisas, e Rio de Janeiro e São Paulo. Exatamente porque o Estado entrou organizando e orquestrando todo um setor e trazendo principalmente o comprador dessa área. No setor de mineração e infraestrutura, é o setor tradicional, onde nós vamos agregar valor, principalmente aos materiais que são portadores de futuro. Esse quadro aqui não dá para entender e não é viável a gente ler tudo, mas mostra 5 áreas de grande importância. Materiais e energia. Tudo começa com as reservas de nióbio, que são geradoras de recurso para a Codemig, para a Codenge. A primeira função desses recursos é a gente organizar como que eles vão ser consumidos e usados da empresa, e o primeiro compromisso do Estado, da companhia pública, é pagar dividendos. Então, nos últimos 3 anos e meio, a empresa distribuiu 35% do lucro líquido dela em dividendo para o acionista. Com o que sobra, nós vamos fazer, então, o custeio da empresa e fazer os investimentos. Aqui está um caso tipo do setor de alta tecnologia, materiais e energia. Nós estamos construindo a primeira fábrica de ímãs de terras raras, de superímãs da América Latina, está aqui em Lagoa Santa, e nós vamos aprender a fazer o que a gente chama laboratório-fábrica com os catarinenses. Fomos lá em Florianópolis e descobrimos na Fundação CERT e na Universidade Federal de Santa Catarina um modelo de fomento industrial e de geração de tecnologia que diminui o risco da perda de dinheiro que Minas Gerais viu, por exemplo, no caso da antiga SIC Semicondutores, ou Unitec, que foi um grande investimento público, mas com baixa repercussão por causa da dificuldade de formar gente e de introduzir produto no mercado.
Então, nós temos aqui ímãs de terras raras que vai impactar o setor automotivo, de motores, o setor de aviação, porque ele vai gerar o componente estratégico, que é o superimã, que vai permitir criar os motores para o setor aeroespacial de alta potência, de alto torque e baixo peso, e, em alguns casos, nós estamos entrando num programa de refrigeração magnética, que você vai produzir ar-condicionado sem compressão e usando simplesmente o alinhamento magnético de ligas. Tudo isso aqui está em andamento, é recurso que o Estado desempenha, que vão gerar as pequenas plantas, igual o italiano que foi lá em Poços de Caldas e começou a fazer motores, e isso aqui vai permitir que o setor privado faça, então, o scale-up. Nós vamos botar 150 milhões de reais nesse projeto, parte dele está dentro do programa do Inova Mineral, que existia na época do governo do presidente Dilma, e que não foi ainda destruído, e que está fomentando o Inova Mineral, essa cadeia de novos materiais, materiais portadores de futuro. Então, nós nos ligamos aqui. Começamos sozinho e entramos agora junto com outras empresas e com o BNDES. Uma outra área fundamental é o bioquerosene de aviação. Bioquerosene de aviação, que entra na área de descarbonização, que foi mencionado aqui. E Minas Gerais tem um potencial imenso, porque nós queremos bioquerosene de aviação a partir do craqueamento do óleo de soja. E nós temos a possibilidade, tanto do óleo de soja, quanto de produzir os craqueadores que demandam terras raras. Por exemplo, o óxido de lantânio é um dos craqueadores. Toda a área que nós acabamos de olhar na área de grafito, Minas Gerais é o maior produtor de grafito do Brasil, o maior exportador do Brasil, e nós entramos na esfoliação química da grafito para produzir o grafeno. E o grafeno serve para um grande grupo de materiais que vai desde aplicação de semicondutores, de tintas, resinas, filtração, dessalinação de água, e a planta piloto já está operando. O Estado, através da Codemi, criou uma empresa, que vai ser a Neografeno, para comercializar, uma empresa privada, e nós, com os pesquisadores, são 45 pessoas trabalhando, 23 milhões de reais que já foram investidos, e que gerou um punhado de parcerias, Desassol, Viveg, CSN, Gerdau, e a Oxys Energy, que é uma ação que a Codemig tem, investiu numa empresa lá de Oxford, que desenvolveu uma tecnologia de baterias de lítio-enxofre, não lítio-índio. Por que lítio? Porque as maiores reservas de lítio do Brasil estão em Minas Gerais. Nós entramos no capital da Companhia Brasileira de Lítio, mês passado, detemos 1/3 dessa companhia, uma companhia familiar, a única produtora de lítio e ligas de lítio e produtos químicos de lítio do Brasil, baseada em Araçuaí e em Divisa Alegre. E nós estamos com eles, entrando num programa de produzir o lítio metálico, que vai entrar nas baterias que a Oxys Energy desenvolveu e que a unidade industrial da Oxys Energy, a primeira no mundo, vai ser aqui na região metropolitana, onde nós vamos produzir 1 milhão de células de lítio e enxofre que vão ser, então, utilizadas para a produção de bateria que não explode, igual as de íon lítio, e que podem ser usadas na aviação, porque elas são muito leves, contrariamente às baterias de lítio. Nós temos um fundo de investimento, um private equity, que é o fundo Aerotech, que também tem um gestor profissional, que é a Confrapar, foi licitado e gere o nosso fundo, e que já investiu em outras alternativas, em outros projetos, novas sementinhas, por exemplo, na área de manufatura aditiva, numa empresa em Uberaba, que desenvolveu a resina, o software e a impressora para fazer impressora 3D para determinados tipos de aplicação. Outro setor fundamental para nós é essa área de biotecnologia, na área de aeroespacial e defesa. Aqui a companhia entrou no capital, 15% do capital da IAS. A IAS é a melhor e maior indústria de manutenção de motores de avião, de turbina de avião, de controle nacional.
A outra que tem é a Selma, já foi brasileira, foi vendida para a GE, está instalada em Petrópolis. Essa empresa, ela produz, ela desenvolve toda a tecnologia para fazer manutenção de turbina. E faz a manutenção de turbina dos aviões da Força Aérea, da Marinha, e agora passou a ser receptora do offset dos helicópteros russos que estão operando na Amazônia, e a manutenção vai ser feita aqui. O Estado entrou no capital, com o dinheiro foi feito o plano de desenvolvimento e de expansão. O governador esteve visitando essa empresa, ela produz, desenvolve o software e os equipamentos dos bancos de teste. O banco de teste, você põe uma turbina de mais ou menos 15 megawatts lá, liga ela e ela vai simular como se ela estivesse em voo. Está aqui em São José da Lapa, e eu duvido que alguém já tenha visto falar que nós temos uma unidade de manutenção e reparo de motores de avião de altíssima tecnologia, licenciada da Rolls-Royce e da Pratt & Whitney, atrás do aeroporto de Confins. Nós descobrimos e entramos no capital e temos uma Golden Share. A Golden Share nos dá o privilégio, no caso de haver um comprador estrangeiro, a gente adquirir a empresa. Semelhante ao que era na Embraer. No setor de biotecnologia, nós temos um fundo, o Fundo Biotech. Entramos junto com a Universidade Federal de Minas Gerais no Biotectão, que é uma aceleradora e laboratórios abertos de desenvolvimento de produtos de biotecnologia que está instalada aqui em Nova Lima, ali na Lagoa dos Ingleses. E aqui nós aportamos recursos, vão ser 30 milhões de reais, 5 milhões em capital, 30 milhões em equipamentos, e o retorno nosso vai ser participação nas empresas aceleradas. Finalmente, no setor da indústria 4.0, nós entramos no capital de uma empresa que tem conectividade, que faz e controla chips que são usados em rastreadores, em comunicação máquina por máquina, que tem uma licença da Anatel para fazer a operação virtual de telefonia celular, que estava instalado em São Paulo, que nós fomos lá e trouxemos. Ele está instalado em Nova Lima, e é a única rede dedicada para IoT, que é a internet das coisas, e máquina para máquina, instaladas no Brasil, que não está ligada a uma grande companhia e que fica dedicada à transferência de dados. E, finalmente, nós participamos, junto com o BDMG e a FAPEMIG, do Fundo City for Science. Uma outra área onde o Estado entrou como uma companhia pública era a diversificação de ações e levar patrocínio, que a gente muitas vezes acha que é um dinheiro que é fundo perdido, mas não é. Nós criamos um sistema de valorização dos eventos, manifestações culturais, manifestações artísticas no Estado inteiro, fazemos os editais, selecionamos os projetos e fazemos o acompanhamento depois do impacto desses patrocínios na vida econômica daquela região. E vários setores, aqui estão todos os setores ao longo do ano, são uns 7 milhões de reais despendidos, e o patrocínio aqui é um instrumento de desenvolvimento econômico, não é simplesmente vender marketing. Isso não é marca, nós não precisamos da marca, né? E, finalmente, um exemplo onde o Estado entrou, foi obrigado a entrar para mostrar que é possível. Nós implantamos a aviação regional num modelo completamente que ninguém imaginava que era possível. Fomos copiar o que existe na Amazônia. A Amazônia não tem jeito de andar de carro, é muito longe. Como é que o Estado estava operando lá? Descobrimos que as Forças Armadas e o governo, eles faziam aluguel de horas de avião e colocavam os aviões para atender a população, principalmente as populações indígenas. Copiamos isso, fizemos uma licitação, compramos 300 horas por mês de 4 aviões de operação e 1 de reserva, montamos uma malha, criamos um sistema de venda de passagem, fomos atrás das prefeituras para botar os aeroportos em condição de operar e montamos 19 linhas de aviação regional. No dia 16 de agosto de 2016, foi o primeiro voo, foi para São João del Rei, e aprendemos como é que funciona a aviação regional em Minas Gerais. Já transportamos, até 30 de maio, 21 mil passageiros. Esse fomento que nós custou 21 milhões de reais, em 6 mil voos executados. Recolhemos 7 milhões em passagens, porque o ticket é subsidiado, e
6 milhões dos 21 milhões que nós pagamos foram gastos em Minas Gerais, salários, taxas de aeroportos, impostos, nós controlamos quanto que está sendo reinvestido, e o diferencial é o subsídio real. Quer dizer, 7, 6, 13, 8 milhões de reais em 2 anos, que foi o subsídio, um subsídio que é possível de você retirar sempre que você quer. Nós anunciamos que vão terminar esse ano, provavelmente transferindo a gestão da aviação regional para uma empresa privada, porque o Estado dá subsídio para toda a companhia de aviação, ela recolhe na base 11% de ICMS do querosene de aviação. As que estão operando em Minas Gerais, tem uma que paga 4% apenas de ICMS e outra que paga 7% de ICMS. Ou seja, a diferença de 11 para 4, de 11 para 7, é o subsídio que ninguém estava vendo. Aqui nós sabemos, ó, o nosso subsídio foi 8 milhões de reais. E nós vamos agora trocar com as companhias, para elas manterem o subsídio do ICMS, nós vamos querer que essa aviação regional, que agora nós sabemos para onde, de onde, com que passageiros, com que frequência, essas companhias vão, então, garantir a sobrevivência dessa aviação regional. É isso. Muito obrigado a vocês. Quer dizer, a função da companhia pública é criar essas sementes que o Nassif acabou de mencionar. Obviamente, a realidade é outra. Antigamente, a gente ia até criar uma CEMIG, cria uma sementinha que é a CEMIG. O nosso objetivo não é esse. A gente abre o menu das oportunidades e aguarda o setor privado vir e se servir dessa oportunidade que nós estamos oferecendo. Principalmente, recurso humano treinado, tecnologia desenvolvida e mercado iniciado a abertura dele e a homologação de produtos. Muito obrigado.